Olá, nosso grupo faz parte do curso de Cálculo Numérico do professor Aníbal, da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira. Neste vídeo, iremos abordar o tema de comparação dos métodos para encontrar raízes de funções. Aqui iremos abordar os métodos da bissecção e da secante. Mas o que é o método da bissecção? O método da bissecção é um método iterativo utilizado para encontrar aproximações das raízes de uma função, utilizando um intervalo de valores dentro do qual existe uma única raiz. Mas como ele funciona? Primeiro, definimos o intervalo a e b, dentro do qual existe uma única raiz epsilon, tal que f de a e f de b tenham sinais opostos. Assim, calculamos a média entre nossos extremos a e b, chegando no valor de x0. Este valor x0 irá substituir um dos nossos extremos a e b. Primeiro, verificamos o sinal de f de 0, o qual é positivo, e f de b também é positivo. Logo, x0 irá substituir b, pois f de 0 e f de a0 terão assim sinais opostos. Então, realizamos novamente o cálculo da média entre nossos extremos, dessa vez com x0 e a, chegando no valor de x1. Podemos ver que f de x1 é negativo, portanto, o x1 irá substituir a. Então, realizamos essas operações até que b menos a seja menor do que epsilon, ou seja, até que nosso epsilon esteja fora do intervalo. Para o método da bissecção, a gente primeiro tem que saber qual é a função a ser estudada e os pontos iniciais. A gente tem que a função a ser estudada é de x ao cubo menos 10x mais 3, e os pontos iniciais são menos 5 e 5. Assim, para aplicação em Python, a gente primeiro tem que importar as bibliotecas matplotlib.pyplot e o numpy, definindo a função f de x como x ao cubo menos 10x mais 3, que é a função a ser estudada, com x indo de valores de menos 4 até 0,1, com intervalo de 0,01. A gente define os valores de a, b, que é menos 5 e 5, a precisão de 0,01, e também cria uma lista de x0, que é onde os valores de x0 vão ser armazenados. E por último, a gente também define qual é o número máximo de iterações, que é 20. Com tudo isso, a gente pode criar um loop do tipo while, que tem dois critérios de parada, que é b menos a maior que a precisão e o número máximo de iterações não deve ser ultrapassado. Dentro do loop, a gente tem um print dos valores de a e b e a definição de x0, que é o ponto médio entre a e b, ou seja, b mais a dividido por 2. Aí assim a gente pode guardar os valores de x0 na lista. Bom, aqui a gente tem uma condicional, que ela toma como base um conceito de que o x0 da função ele está entre um valor de f de x negativo e um f de x positivo. Ou seja, quando f de x0 vezes o f de b, isso pode dar um valor negativo ou positivo. Se ele for positivo, o b ele vai ser igual a x0, ou seja, o valor do zero da função ele vai estar entre a e x0. Caso ele seja um número negativo, ou seja, f de x0 vezes f de b um número negativo, o zero da função vai estar entre x0 e b. Assim, a gente também cria um outro loop, só que agora do tipo for. Esse loop ele vai plotar os valores de x0 no gráfico que a gente vai ter. Aí a gente tem uns print do último valor de x0, de a e b na verdade, e também o número máximo de interações e a precisão. Aqui são os valores do intervalo que a gente achou de a e b, que é onde é mais provável do zero da função ser encontrado. O número de interações que a gente tem é de 10 e uma precisão de 0,009765625. E aqui é o gráfico que a gente encontra. Para entender o método da secante, antes é necessário ter um breve entendimento sobre o método de Newton, já que o método da secante se trata de uma variação acerca do método de Newton. No método de Newton, é necessário ter conhecimento da derivada analítica do f de x a cada iteração,
Já no método das secantes, utiliza-se o quociente de diferenças no lugar da derivada da função, deixando o problema mais simples. Para se obter a equação da reta secante, é necessário encontrar uma relação entre o método de Newton e a fórmula do quociente de diferenças, mostrados na tela. Após ter o conhecimento das duas fórmulas, substitui-se o valor correspondente do f' de x do método do quociente de diferenças na fórmula do método de Newton, encontrando, portanto, a equação da reta secante, utilizada para se obter a reta secante nos pontos indicados e suas respectivas funções. Através do método utilizado anteriormente para a obtenção da equação da reta secante, pode-se fazer a análise do seguinte gráfico, em que a linha azul representa a função original f de x e a linha em vermelho representa a reta secante encontrada nos pontos estudados, e pode ser interpretada como uma aproximação da função f de x. Bom, e para aplicar o método da secante em Python, basta pegar o código referente ao método de Newton e fazer algumas modificações para transformar no método da secante. O primeiro deles é pegar o x0 e o x1 e adicioná-los, porque são dois pontos, o método da secante possui dois pontos iniciais. Então aqui eles foram adicionados x0 e x1 e armazenados na lista aqui embaixo, certo? Depois disso, aqui na função while, começa com uma execução direta de verdadeiro ou falso, fazendo o loop ser executado até que ele pare na função break aqui embaixo. E a iteração ela foi adicionada aqui no parênteses dentro da condição if, sendo que no método de Newton ela fica aqui acompanha junto da linha do while. E aqui em cima foram adicionados os prints, né, dos valores do x0 e do x1. E aqui também o print do x2 embaixo da sua equação, do cálculo do próprio x2. E aqui, repare que foi feita a modificação também da equação que foi transformada, né? Tirou a equação do método de Newton e foi acrescentada a equação do método da secante, que já foi mostrada anteriormente no vídeo. Aqui também embaixo foi armazenado na lista o x2. E aí, por fim, foi feita a atualização de que o x0 vai receber o valor de x1 e o x1 vai receber o valor de x2, para que ele seja sempre calculado o valor de x2 até que ele caia na condição do if, certo? Com isso, foram feitas todas as modificações, né, do método de Newton para o método da secante no Python, e aí já pode fazer o código ser rodado, e aí já vai ser plotado o gráfico junto com todos os pontos possíveis, e o print das iterações, né, do número de iterações e das precisões nos eixos. Em ambos os métodos utilizados, alguns aspectos como garantias de convergência, velocidade de convergência e esforço computacional devem ser levados em consideração para se definir qual o mais adequado para cada situação. O método da bissecção tem como maior vantagem a garantia de convergência, isto é, sempre será possível a obtenção de um intervalo que compreenda a raiz da equação em análise e que satisfaça a precisão necessária em seu cumprimento. Porém, este método possui a desvantagem de ter um processo de convergência mais lento em relação ao método da secante. Como dito anteriormente, o método da secante possui a vantagem de convergir mais rápido do que o método da bissecção. Entretanto, é necessário que os valores iniciais sejam próximos da raiz, mas não estejam muito próximos entre si, pois sem isto, não é possível afirmar que o método irá convergir. Já com relação ao esforço computacional, é custoso se decidir qual método é mais eficiente, pois o da bissecção possui cálculos mais simples, mas o da secante possui um número menor de iterações. Portanto, deve-se analisar cada situação para saber qual o método mais adequado a se utilizar.